Bem-vindo ao Flam Podcast, nosso ambiente de conversa teológica, de reflexão, mas sobretudo de vida. Hoje nós temos um tema muito importante, nós queremos falar sobre Lausanne 4, que aconteceu em Seul, mas não falar só do evento, mas falar como que esse evento reverbera na construção teológica e na formação de líderes. E para isso temos aqui Vitor Fontana, sempre com a gente. Grande prazer. E Marcos Botelho. Prazer, meu querido. Bom, Marcos, você é da casa da Flam, formado na Flam, você cresceu ali nos Jovens da Verdade, o seu pai e a sua mãe são os fundadores do JV, da Flam, e possivelmente por um tempo você teve ali como referência a fé dos pais. Quando que você passou a ter uma consciência da sua própria fé? Eu acho, Ito, que essa pergunta ela é importante, mas ela ainda está em processo. Eu não sei. Na verdade, quando a gente fala que a nossa fé é de Abraão, Isaac, Jacó, é uma fé que não se desvincula nunca da fé dos pais. Eu entendo a pergunta no sentido de que a fé tem que uma hora ser nossa, mas é como a casa dos nossos pais. A casa dos nossos pais é dos nossos pais e uma hora vira nossa. E talvez quando os nossos pais estão mais velhos, a gente começa a preocupar como vai ser o dia a dia e o custo dessa casa. Mas não deixa de ser deles. Então, essa fé, não tem como falar da minha fé sem desvincular totalmente da dos meus pais. Pessoas missionárias, então a minha fé, ela é missional em tudo que eu penso, que eu faço e que eu acredito. E do jeito que eu leio a Bíblia, ela é missional. Então ela está em movimento, ela não é institucional. Eu acho que isso já explica muito algumas falas, algumas decisões que eu tomei na vida. Uma segunda coisa, a minha fé ela é interdenominacional, igual a Flam, igual aos Jovens da Verdade. Então é lógico que ao longo da minha vida e da minha família também, a gente se tornou presbiteriano desde do meu avô, que era presbítero lá em Recife, mas eu aprendi, quando eu sentava na Flam, eu lembro direitinho da gente, de um lado, ter um assembleiano, amigo meu, o apelido dele era Ceará. Do outro lado tinha um batista, vários batistas, aliás, a Flam tem muitos batistas. Tinha eu presbiteriano, tinha alguém de uma denominação pentecostal, mas que não era uma grande denominação. Então, assim, e dessa forma, não só nos acampamentos, mas na minha formação teológica, eu aprendi não só a tolerar, nem só a respeitar, mas a pensar a partir do outro também. Então tinha o professor de teologia sistemática, ele fazia, toda vez que tinha algum tema, como livre-arbítrio e predestinação, ele fazia questão de fazer a gente fazer um trabalho para a sala de aula do pensamento oposto ao qual a gente veio. Então, e ele falava, se fizer mal o trabalho, vai ter nota ruim. Então, a gente tinha, nós que viemos da presbiteriana, tinha que pensar da forma do livre-arbítrio e quem via... E aí isso ajudava muito, a gente a tentar pensar e argumentar o contraditório, né? Então, a minha fé ela é missional, a minha fé ela é interdenominacional, por causa dos meus pais, e a minha fé ela é cristocêntrica. Maravilha. Então, assim, ela é Cristo. E isso vindo de um professor de hermenêutica, onde a Bíblia é muito valorizada, ela é importante, porque a Bíblia é a única fonte de fé e prática na minha fé, mas ela só o é porque revela Cristo. Então, na essência teológica do pensamento cristocêntrico, e não só na hermenêutica, mas na criação, a criação só o é por causa de Cristo. Então, isso formou a minha fé. Então, assim, é lógico que eu tive a minha experiência, culto da fogueira, acampamento, com 14 anos eu tive o meu chamado, culto da fogueira, acampamento, com 15 anos. Eu tive essas experiências individuais de ouvir a voz de Deus, talvez igual Samuel, né? Quando ouve
deitado na sua cama, o seu chamado ali. Para mim também eu tive a minha experiência e ela é minha, ela tem a minha caminhada, tem alguns pontos que eu sento com meus pais e hoje eu já posso falar, isso não sei se eu ainda caminho nesse jeito de pensar e existem algumas rupturas, mas ela ainda é, eu posso dizer que, respondendo toda essa volta, falar, ela ainda é a fé dos meus pais. A minha fé ainda é a fé dos meus pais, mas uma fé madura, consciente. Maravilha. E quero agradecer desde já a você, o Vitor, porque estamos na comunidade da Vila. Aqui tem os cultos, aqui é a igreja, né? E como é que funciona a igreja aqui? E desde já agradeço a cessão aqui do espaço para a gente poder gravar os nossos podcasts aqui. Bom, esse espaço que você está vendo aqui é exatamente o que você vê se você vier aqui num domingo. Então, as poltronas vão estar aqui. O Marcos vai estar sentado onde você está, Fábio, geralmente, nem sempre. Ou Fontana. E essas duas outras poltronas, durante a pregação, serão ocupadas por alguém da equipe ministerial e por uma pessoa da comunidade na qual nós depositamos confiança, que tem caminhado conosco, que faz parte da liderança ministerial em alguma medida, de uma maneira que a exposição bíblica ela é feita pela pessoa que está sentada na cadeira do meio, mas conta com a voz da comunidade, a voz da equipe ministerial em diálogo. É uma exposição comunitária. É uma igreja presbiteriana, da IPB, né? E que acontece aos domingos nos cultos, mas durante a semana aqui também. Então, a gente está nesse salão de culto e se a gente olhar um pouquinho para lá, você vai ver que tem cadeiras organizadas num círculo. Por quê? Porque teve gente que veio aqui e participou do pequeno grupo ontem à noite e as cadeiras aqui de quem assiste o culto foram reorganizadas para o pessoal assistir, para o pessoal fazer a reunião ali do pequeno grupo. Então, é uma igreja que funciona hoje em 3 cultos no domingo. Não sei se isso vai continuar por muito tempo, mas hoje em 3 cultos no domingo, 2 pela manhã e 1 à noite, mas que acontece também durante a semana, por meio dos pequenos grupos, e acontece também em missão. Então, nós temos a igreja, o engajamento das pessoas nos pequenos grupos, mas também temos os nossos braços missionários, que são por meio de plantação de outras igrejas. Essa igreja nasceu dentro de uma visão de plantação de igrejas como missão, e é uma igreja que também planta outras igrejas. E por outro lado, nós temos uma aceleradora social, que é o nosso outro braço missionário, no qual a gente reorganiza a cabeça de pessoas que estão agindo como organização social na cidade de São Paulo, agora também em outras cidades, né? Então a gente ajuda essas pessoas a fazerem das suas organizações sociais um trabalho mais eficiente, seja na captação de voluntários ou de verbas, ou ampliando o leque daquilo que elas fazem. Então nós temos esses 2 braços missionários aí. Maravilha. Expliquei direito, pastor? Tá vendo? Bom, vocês são pastores aqui da comunidade, vocês estiveram lá em Seul, em Lausanne 4, no evento que teve. Vocês são pastores envolvidos com missão, vocês estão localizados na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, um lugar bastante contemporâneo dentro da cidade. O que vocês viram em Seul fez sentido para aquilo que vocês vivem? Sim. Uma coisa importante salientar aqui é que o movimento de Lausanne, que a gente chama por causa de 74, é um movimento que, de forma efetiva, nunca se fez tanto em missões de forma conjunta entre igrejas como se fez depois nesse movimento, na história da igreja. Então é um movimento que marca
esse ecumenismo entre denominações, aonde a gente está com foco em uma coisa: proclamar o reino de Deus, fazer missões até que ele volte. Então, eu acredito que esse movimento, e até por isso ele acontece aproximadamente 20 anos, para que possa... Essa vez eles anteciparam um pouquinho para falar dos 50 anos, né? Mas para que esse movimento pegue as gerações e ele continue trazendo, olha, as denominações, elas são muito... Só existem denominações porque existem diferentes visões de pontos teológicos que a gente tem no protestantismo. Mas, por outro lado, esses encontros, olha, vamos focar no que nos une, que é a grande comissão, que é o que é ir pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinar o que Jesus nos ensinou, até que ele volte. Então, assim, é muito importante, é mais importante o movimento do que o encontro. Então, o movimento é relembrar isso. Nós não fazemos missão denominacional. É um perigo isso. Nós fazemos missão no reino. Então, assim, é lógico que cada um parte das ferramentas que tem, da estrutura que tem, mas a nossa missão é no reino. Então, esse movimento, ele traz essa força da gente entender que a gente está junto. Então, quando a gente vai lá, se renova essa visão. Se renova várias coisas, mas esse movimento, estamos juntos, eles, apesar de algumas críticas que um tem com o outro tem com um, nós estamos na mesma missão. Maravilha. Cada encontro depois de 74, ele vai trazer alguns apontamentos, algumas diretrizes missionais para a igreja. Quais foram as diretrizes que Lausanne nos traz para hoje? Quando se fala cada encontro a partir de 74, acho importante pontuar quais são, né? Então, a gente teve Manila 88, Cidade do Cabo 2010 e agora Lausanne 4 em Seul, na Coreia do Sul. A escolha do lugar já diz muito a respeito daquilo que o movimento quer passar para as igrejas e entende como missão deve acontecer, né? Então, quando se escolhe Seul, na Coreia do Sul, existe um determinado tipo de evangelicalismo que é vivido ali, né? Então, a gente está falando de um lugar que vive um armistício, né? Então, teoricamente, a Coreia do Sul ela é um país em guerra, né? E é um país que vive as aflições, ainda que veladas e ainda que não sensíveis no dia a dia, mas as aflições do cristianismo perseguido. Você tem pessoas cuja etnia é a mesma do país vizinho, onde não se pode ser cristão. Então, isso já é um tanto revelador. Então, o olhar para o cristianismo perseguido é uma das coisas que é enfatizada quando você escolhe um lugar como Seul. Quando você escolhe também um lugar como Seul, muito embora a sociedade coreana seja uma sociedade secularizada, como a sociedade europeia, como a sociedade norte-americana, de maneira geral, quando a gente fala do ponto de vista censitário, né? Quando a gente fala de censo, você tem 60% da população é não religiosa. Mas é inegável que o protestantismo exerce uma influência cultural na Coreia do Sul maior do que em outros lugares, né? É uma população de 15% de protestantes, mas que exerce algum tipo de influência maior do que em outros lugares do globo. Certamente maior do que hoje a gente vê no Ocidente. E que tipo de cristianismo é esse? Ora, é um cristianismo evangelical na sua essência, e o que a gente quer dizer com evangelical é um alto apreço
pelo valor das escrituras, pela autoridade das escrituras, e evangelical também no sentido da sua relação pneumatológica, ou seja, são igrejas que acreditam no poder do Espírito. Nós vamos discutir como que essas manifestações ocorrem no dia a dia. Então você vai ter os mais avivados, os menos avivados, mas é inegável que o poder do Espírito tem um grande papel de protagonista na história dessas igrejas. Então, quando se escolhe Seul, existirá também uma forte ênfase no papel do Espírito dentro do ambiente de missão, inclusive reafirmando as características miraculosas do agir do Espírito Santo. Então, existe isso. Existe também, em alguma medida, um olhar para o sul global. E um olhar para o sul global, mundo majoritário, em que o mundo majoritário não é apenas alvo de missões, mas também celeiro de missionários. Ora, a gente está escolhendo aqui Seul porque a gente acredita que o mundo majoritário, o que antigamente a gente chamava de, entre aspas, terceiro mundo, ou de mundo subdesenvolvido, que hoje já não é mais, não dá para chamar a China de mundo subdesenvolvido, não dá para chamar a Coreia de mundo subdesenvolvido também, tampouco, mas é uma sinalização global de missionários ao redor do mundo, dizendo, olha só, nós vivemos um momento em que o mundo setentrional, Europa e Estados Unidos, enviavam missionários para o mundo meridional, África, América Latina, Ásia. Não é mais assim. Hoje existem missionários vindos da Europa e da América do Norte para cá, mas o movimento inverso também é verdadeiro, né? Então, também existe essa ênfase. Além dessas ênfases todas, quando se escolhe Coreia do Sul, existe também uma sinalização, tá, na direção do cristianismo não alcançado. Por quê? E essa é uma outra forte ênfase. Você vai me dizer, Vitor, mas isso é ênfase de todo o Congresso Missionário, os povos não alcançados. Até a página 2, porque quando a gente pega o número total de missionários ao redor do mundo e o número de missionários envolvidos com povos não engajados e não alcançados, é um percentual muito pequeno. A gente está falando de aproximadamente 500 mil missionários ao redor do mundo e 15 mil, se tanto, trabalhando com povos não alcançados, não engajados, dependendo da maneira como você define o que é um povo não alcançado, não engajado, pode ser até menos do que esses 15 mil. E aí, quando você tem um congresso como esse na Coreia do Sul, é inevitável lembrar que a Coreia está como um povo sempre em sua história dominado pelos embates de duas grandes nações. Você tem o Japão de um lado, você tem China de outro. A relação da Coreia é meio que como um baluarte de esperança no meio de um Oriente distante de nós, em que, olha, ali foi possível florescer cristianismo. Se no Japão o secularismo é de tal maneira poderoso que o cristianismo não se cria, e se na China a perseguição é de tal maneira forte ou pesada que o cristianismo ele é de certa forma subterrâneo, num diálogo com o cristianismo oficial difícil, na Coreia não. Então você tem esses pilares, né, em que a própria escolha de Seul implicitamente revelam a gente, olha, precisamos prestar atenção no cristianismo perseguido, precisamos fazer missão a partir do sul global, precisamos prestar atenção nesses povos não alcançados e não engajados, né? Então, essas ênfases eu diria que são, e fazer isso a partir do Espírito, principalmente porque o sul global ele será mais carismático e mais pentecostal, ele é
mais carismática, mais pentecostal do que o mundo ocidental, né, hoje. Então, essas eu diria que são as 4 grandes ênfases, e existem as menores, mais laterais, que a gente pode falar depois. Eu vi a primeira mensagem e vai muito ao encontro daquilo que o Vitor falou sobre a ação do Espírito Santo na missão. Como é que foi isso para quem produz conteúdo teológico? Como é que você engloba essa questão, essa ênfase do Espírito Santo na produção de conteúdo teológico hoje? O primeiro dia foi muito sobre o Espírito Santo. Acho que foi um recado, ou pelo menos não foi um recado, porque o recado já tinha sido dado várias vezes, mas foi uma pedra final do movimento que surgiu no norte global, do iluminismo, do racionalismo, aonde o Espírito Santo ele começou principalmente no poder, nos milagres, curas, dons, começou a ser racionalizado mais. Os outros da Trindade também, mas ali foi mais enfático. E quando você fala de igreja mundial, é o que o Fontana acabou de falar, você tem o sul global muito mais pentecostal, vamos dizer assim, muito mais místico, às vezes exagera para um lado, mas ali naquele encontro foi um encontro para o mundo falar assim, olha, é isso que a gente acredita. Então, uma frase que foi muito forte era: se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que o Espírito Santo também não é o mesmo ontem, hoje e sempre? E aí, é uma pergunta que eu acho que a gente, sendo sincero, talvez o Fontana possa ajudar melhor, mas a gente perdeu um pouco. Como se faz teologia considerando o Espírito Santo como algo ativo, né? Não como um objeto a ser dissecado, né? De um objeto a ser estudado, né? Mas como em parceria com o Espírito Santo. É uma teologia diferente, é uma teologia muito mais, muito menos previsível, vamos dizer assim, e muito mais, mas também, por outro lado, muito mais potente. Em algumas igrejas, o Espírito Santo até é optativo, né? Eu tenho até medo disso, mas é verdade. Ele se torna um adorno. E o que eu quero dizer com adorno? Ele aparece como uma espécie de enfeite na celebração sacramental da vida da igreja. Então, quando se batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o Espírito aparece. Quando a gente fala da leitura da palavra, a gente pelo menos diz para as pessoas, olha, mas quem vai te ajudar a interpretar é o Espírito, hein? Mas é isso. Então, ele aparece como uma espécie, quase como um abracadabra. Tá? Ou como uma obrigação doutrinária. Eu tenho que acabar e falar isso. Isso, exatamente. Então, ele não aparece como, de fato, o executor da obra que nos acompanha quando Cristo sobe e nos deixa esse companheiro que é o Espírito Santo de Deus. Agora, quando você chama para a mesa, e parece que, deixando a coisa um pouquinho mais clara, é mais ou menos o seguinte, quando você chama para a mesa os africanos, quando você chama para a mesa uma parte dos latino-americanos, e você dá a eles oportunidade de falar e de dizer as coisas, é como se eles dissessem assim, principalmente para os nossos irmãos da Europa. Tem certeza que vocês vão nos chamar para a mesa? Se a gente vai sentar na mesa, vocês vão ter que escutar a respeito de um espírito que faz a gente dançar, de um espírito que faz a gente ver milagres, que para nós, na América Latina, especialmente no Brasil, você fala assim, poxa vida, vai fazer missão sem isso? Como que faz? O impacto não é tão grande. Agora,
para aquele irmão na Alemanha que é pós-cristã. De repente ele olha alguém que realmente crê em sinais sobrenaturais do Espírito. Recentemente nós pregamos na comunidade da Vila sobre Simeão em Lucas 2. E Simeão, ele é capaz de enxergar no bebê Jesus a figura messiânica de Cristo. Então ele olha para um bebê e ele enxerga um rei. Esse tipo de olhar, sem o Espírito Santo, a gente não consegue ter. E uma coisa dessa mensagem que eu achei interessante é que nem tinha acabado o capítulo 2 de Lucas, é o 6º personagem que está cheio do Espírito Santo. Então, movido pelo Espírito, ele vai até lá. Você tem a Jesus, Maria, você tem João Batista, você tem Isabel, você tem Zacarias e você agora tem Simeão. E o texto disse isso, né? Sobre estar ali com o Espírito Santo. Então, assim, de novo, não é algo um ou outro. E o que Lucas vai dizer é que mais para frente vai ser todo mundo que vai estar cheio do Espírito Santo. Então, é algo que você está, quando convida... E eu colocaria os africanos, os latinos e os asiáticos, eles estão dizendo o seguinte, irmãos europeus, e talvez um pouco americano, alguns, o poder ou acreditar nisso não é inocência, não é uma fé menos evoluída. Talvez ele é o outro lado da ponta, acreditar nisso... É uma fé completa. Então assim, você entende como, às vezes, o pensamento europeu era... A gente acreditava nisso, mas a gente evoluiu para algo mais científico. E não necessariamente é isso. Então, a gente pode dizer que a preocupação de 74, com as palavras de Orlando Costas, que o contexto importa, era para a igreja ter um olhar para o contexto, para a realidade posta na geografia, podemos dizer que esse encontro, então, a gente pode dizer que o Espírito Santo, o texto importa? Eu não entendi direito, tenta me... Se em 74 a preocupação era que o contexto, a realidade importa, o olhar para fora importa, agora a preocupação de Seul é olhar para Deus na obra do Espírito Santo, importa? Eu acho que é um outro movimento, na verdade, Fábio. Às vezes você alimenta um cachorro sem saber como é que ele vai morder as coisas que ele vai morder. Se ele vai morder você de volta, inclusive, tá? Então, 74 teve um marco inegável de convite para o Sul Global. Quando Orlando Costas ele aparece como essa figura, junto de Samuel Escobar, junto de René Padilha, qual que era a reivindicação? A reivindicação era: escutem a América Latina. Essa era a grande reivindicação, né? E quando vocês escutarem a América Latina vai dizer: escutem o contexto. E ao escutar o contexto, vai se escutar o quê? A fome, vai se escutar o quê? A péssima distribuição de renda, vai se escutar o quê? A falta de acesso a saneamento básico, o déficit educacional. E a igreja tem que ter algum tipo de algo a dizer a respeito de todas essas mazelas que são fruto do pecado do ser humano. Ou seja, existe uma raiz espiritual em relação a esse contexto que grita. E quando vocês de fato ouvirem o contexto, o terceiro mundo, o mundo meridional, o mundo majoritário, o mundo subdesenvolvido, o contexto vai gritar. E isso era o que Orlando Costa, René Padilha, Samuel Escobar estavam dizendo. Tanto é que quando eu fui fazer o seminário na FLAM, em 99 até 2002, os livros que a gente lia, eram livros europeus. Então, na verdade, 74 é quase profético. Antecipou uma dor que ia ficar muito mais visível
e que ainda tem até hoje, mas bem já diferente. Hoje a gente tem já editoras e também autores nacionais ou do sul global, que a gente fala muito sobre essa diferença. Mas assim, e aí eu lembro de eu estudar e assim, os livros de teologia não levam em consideração uma coisa dessa, porque se você pensar na Europa, isso não era o problema que estava a maioria vivendo, entendeu? Assim como hoje a Europa agora vive essa crise de imigração e que a gente não está, e às vezes a gente não entende quando ouve algumas coisas, nem a dor, nem as opiniões, não vive com tanta intensidade. A gente vive isso, mas assim, as diferenças de contexto mundial interferem na teologia que você vai refletir e escrever. E aí o que acontece? Tá bom, Renê, Samuel, Orlando, vamos convidar o mundo meridional para sentar à mesa. E aí, quando o mundo meridional senta de fato à mesa, a América Latina não senta sozinha. Ela senta junto com, para começar, o Caribe. Você fala assim, poxa, mas Caribe não é América Latina? Pois é, cara, você sabe que em termos de contexto, não. E aí já começa a primeira coisa esquisita, porque quando você olha para as delegações, elas são divididas em grandes grupos, e essas delegações de missionários que estão lá, tem o cara da América do Norte, tem o cara da Europa, tem o cara da Ásia, tem o cara da África, mas a hora que você olha para a própria América Latina, não, tem América Latina e tem Caribe. E quando você olha para o Brasil... Quer falar, na verdade tem que avisar os brasileiros que a gente é América Latina, porque sempre... Eu estava em 2010, estava com Fontana no Lausanne Jovem em 16 e estava agora. E é muito impressionante como, que a gente pode até conversar se você quiser, como na América Latina a gente já não se entende. A gente não se... Nas reuniões que sempre tem, é um ruído... Assim, quando eu falo não se entende, é lógico que a gente se entende, Deus fala e é bom, mas as premissas são diferentes. E é quase como estamos aqui por um movimento político para ter mais força para conversar lá. Mas não porque a gente é a mesma coisa, porque... Não, e aí o que acontece? Pô, América Latina já não é direito América Latina. Então, a hora que você chama esses caras para a mesa, esses caras estão trazendo pratos diferentes para essa mesa. O brasileiro vai trazer um determinado tipo de caldo que é diferente da América Latina de fala hispana, que é diferente do Caribe. Tá? São 3 coisas diferentes. 3 contextos que estão sendo trazidos ali, que não é a mesma coisa. E aí, o asiático também tem as suas subdivisões internas. Então, o cara do Pacífico, ele se identifica como cara do Pacífico. Ponto. Eu sou de Ilha do Pacífico. É outra coisa. Então, eles vão trazer outras coisas. E a hora que esses todos estão trazendo contexto... E os africanos, você tem o Egito, tem de um jeito, exato. Você tem África subsaariana e a África árabe são diferentes também. Enfim, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que, ao trazer esses contextos para falar aos missionários ao redor do mundo, você tem uma multiplicidade de demandas. E você tem algumas coisas que todos esses caras têm em comum. A pneumatologia carismática permeia quase todo mundo do terceiro mundo. Está na América Latina, principalmente no Brasil mais do que no resto da América Latina, é verdade, mas está na América Latina, está na África, está na Ásia. Então a ênfase no Espírito Santo é um ponto comum, vamos falar desse e todo mundo vai lá e falar junto. Agora, olha que coisa curiosa. Existem temas tradicionais, porque 74 veio e falou assim, não, contexto, vocês não estão falando de um monte de coisa que precisa falar. Né? É isso. E aí surge missão integral no meio dessa história, tudo mais, legal. Agora, existem temas
tradicionais do mundo missionário, que de repente, quando se trouxe o mundo majoritário para discutir, a gente continua discutindo esses temas, mas com outro prisma. Então, por exemplo, uma das questões que a gente até estava conversando esses dias é a questão da diáspora, cristianismo diaspórico, imigrantes ao redor do mundo. Tem um dado fascinante. Fábio, você deve saber disso melhor do que muita gente. Japonês no Japão é muito difícil ser cristão, mas fora do Japão nem tanto. Então, o japonês na diáspora, ele é mais fácil de evangelizar, vamos dizer assim. De alguma maneira, o cristianismo conversa com o imigrante. Né? E aí, esse é um tema tradicional do mundo missionário, não precisou 74 para isso. Só que quando você olha o mundo majoritário chegando na discussão, hoje, as principais pessoas que discutem isso são do mundo majoritário. O Papa do cristianismo diaspórico é chinês, é o Enoch Wang. Então, quando a gente chega a Lausanne 4, em Seul, existe uma outra coisa acontecendo. De fato, não é mais um olhar para o contexto, mas para uma multiplicidade de contextos. E o que existe em comum nessa multiplicidade de contextos todos é um pouco da pneumatologia. Né? Mas você tem muita coisa sendo discutida ali. Eu queria fazer mais uma ênfase da pneumatologia e como o Espírito Santo, porque não é só que é um tema em comum entre nós. Porque se você pensar em tema em comum entre nós, você tem a Trindade como tema em comum entre nós e que não nos une. Deus Pai, todo soberano. É um tema em comum, não nos une. Então não é só um tema em comum, é um tema em comum no Espírito Santo. Porque o tema Espírito Santo, ele traz, de novo, como eu falei, uma imprevisibilidade, uma insegurança, ou não é insegurança, mas algo um pouco mais fluido que me permite, mesmo discordar, não ser tão enfático com você, na sua opinião, porque o Espírito Santo pode estar fazendo alguma coisa. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o fato de ser o Espírito Santo proporciona uma facilidade maior doutrinária e dogmática de uma união. Porque você, no mínimo, fala, cara, é diferente do que eu estou acostumado, mas como o ponto em comum nosso é o Espírito Santo pode estar fazendo alguma coisa aí. Então, eu acho que essa é uma... Não é só um ponto em comum, mas é o ponto comum no Espírito Santo, ele abre essa possibilidade maior de diálogos e de aceitar o diferente. Agora, agora nós temos um desafio como FLAM, como faculdade, eu acho que vocês como produtores de conteúdo, como é que a gente pode, a partir, inclusive do relatório que foi exposto, que tem mais de 500 páginas, e se você quiser saber sobre esse relatório de Lausanne, está no site lausanne.org, no status da Grande Comissão, você vai ter todo o relatório, tudo que foi produzido nesses últimos anos para chegar a Lausanne 4. Como é que um relatório como esse, um movimento como esse, que é muito maior do que um encontro, como você falou, pode também direcionar os conteúdos programáticos para a formação de líderes hoje em dia? Então, o relatório, ele é aquilo que ninguém quer fazer, que é ler as letras miúdas, é entender, é uma bússola, é algo que na verdade está lendo, ouvindo os relatórios missionários, a gente está vendo o movimento e aí a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo mundialmente. Então, você falou muito do contexto, mas um relatório é para você sair do seu contexto e aí você entende o mundo maior. Então, eu acho que esse relatório ele é muito mais para organizações, como a FLAM, para se direcionar do que uma pessoa comum. Mas e isso é importante. Antes era às cegas, antes a gente via o que está precisando. Então a gente estamos sentindo, é muito mais intuitivo. Cada vez mais a gente, ao ter relatórios, a gente entende, esse caminho que a faculdade FLAM tomou não é um caminho que está
se concretizando como para a gente... Porque se você pensar, uma escola teológica é um ato profético. Vou filosofar aqui um pouco. Ou seja, a gente tem que imaginar o que essa pessoa vai precisar daqui a 15 anos que eu tenho que dar agora. Então, como um ato profético, lógico, a maioria das matérias ainda é o básico, mas a ênfase, novas matérias, novos caminhos, é o que a gente tem que pensar. Esse tipo de... Antes era feito muito com o Espírito Santo, de forma intuitiva. Agora a gente tem um relatório para falar, olha, está chegando essa onda aqui. É tipo meteorologia, não é tão preciso, mas a gente pode pressupor que a chuva está chegando. Então, eu acho muito saudável faculdades teológicas, infelizmente não faz muito isso, mas as denominações e até igrejas locais lerem isso e pensarem, olha só, a gente está batendo cabeça, está dizendo que o mundo está indo para esse movimento. Isso a gente precisa melhorar, isso está acontecendo. Então a gente vai ver um exemplo prático, nunca tinha visto antes falar tanto de sexualidade no movimento de missões. Não era algo que... Não, missões e sexualidade... Sexualidade era coisa de pastor na igreja que tinha que lidar com as ovelhas dele. Você faz aí. Você falar de como o movimento, como Deus revela quem é o ser humano, muito mais nessa ênfase. E eu tenho percebido que agora o Lausanne 4 falou, não, vamos entrar nesse campo, porque esse é o movimento que está vindo e a gente precisa ter respostas. Eu acho que para o indivíduo, para o aluno, e mesmo para você que é interessado numa faculdade de teologia, Cara, tanta gente que eu conheço que fala assim, poxa, se eu tivesse um tempo, acho que eu faria uma faculdade de teologia ou talvez uma extensão, algo assim. Primeira coisa, entra no site da FLAM e vê as opções que a gente tem. Ponto. Mas segunda coisa que eu diria é o seguinte, o relatório do status da Grande Comissão, para um aluno de teologia ou para alguém que está pensando em cursar, no mínimo, ele é um agente que possibilita uma descoberta de vocação. Tá? Por quê? Essa contribuição do mundo meridional que a gente estava falando gerou uma necessidade de mapeamento. Isso que o Marcos estava explicando, de que agora a gente faz as coisas de um modo mais deliberado, é isso, é um mapeamento de como está a propagação do evangelho e a missão. É o status da Grande Comissão. Nesse mapeamento, durante aproximadamente 3 anos de pesquisa, foram elencadas 25 lacunas, 25 buracos, 25 pontos em que a missão global pode melhorar. Lugares que precisam ou de gente, ou de novas estratégias, ou de dinheiro, ou dessas coisas todas, ou de tecnologia, enfim. Então, nessas lacunas, você vai ter ministério no mundo corporativo, marketplace ministry, é uma lacuna. Talvez seja o seu chamado, mas quando você olha ali o relatório, você vai descobrindo lacunas que você nem sabia que existiam. E de repente você pode se encontrar ali, do ponto de vista de vocação. Só, poxa, é com isso que eu queria trabalhar e eu não sabia. Alguém deu nome para aquele meu anseio. Olha, já tem gente trabalhando com isso. Onde se trabalha com isso? E aí você tem Creation Care, que é a parte de ecoteologia, né? Então, o pessoal que tem trabalhado com cristianismo e as questões de mudanças climáticas, de preservação de espécies, de preservação de biomas, de impacto humano em determinados biomas. Você tem Islã. Como que você lida com a expansão do islamismo e como os diálogos podem ser feitos, como a evangelização pode acontecer. Você tem engajamento com a escritura na era digital. Pô, seja bem-vindo. Esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Eu
É o que eu faço. Né? Fontana, e o que Fontana trouxe agora é para pensar no flan. Eu estou pensando flan aqui, mas eu sei que a gente tem que pensar... Depois eu vou falar o que a flan está pensando, está organizando. Pensando flan, ou pensando faculdade teológica, ela tem que ser além de pensar as matérias que as pessoas vão precisar usar ou que vai ajudar elas a pensar. E eu sei que vocês brincam às vezes que eu sou marqueteiro, mas, por exemplo, os exemplos que o Fontana trouxe, tem muita gente que nem sabe que pode ser um missionário. Então, praticamente também uma faculdade tem que falar assim, como é que eu vou pegar esse relatório, por exemplo, do Marketplace ou da área ambiental, e vou para essa turma que já se preparou para capacitá-lo teologicamente agora, porque a gente sempre pensa o caminho contrário, vai preparar teologicamente e depois vai fazer uma especialização em alguma área. Mas como é que a gente pode capacitá-los e despertá-los para missões? Cara, você está pronto. Você que é um engenheiro, você que é um engenheiro, a pessoa... Porque a gente tem que... Antes era só assim, não, você é um pastor. Então a gente hoje, o nosso trabalho de marketing, da melhor forma possível falando, é de, cara, conscientizar uma grande parcela que tem a mínima ideia que ele é o missionário que a gente está precisando para completar a obra de Cristo no mundo. E é importante a gente entender que a FLAM, ela tem um DNA missiológico, e que esse DNA missiológico tem muito a ver com o 74, com tudo aquilo que foi construído, a maneira como a FLAM foi dialogando teologicamente. Eu acho que Lausanne tem tudo a ver com tudo aquilo que a FLAM é hoje. É por isso que quando saiu o relatório de Lausanne, eu peguei o relatório, li ele inteiro e fui pensando como que, nessa perspectiva profética que você colocou, como que em 2050 a gente pode colaborar com a igreja lá, mas promovendo conteúdos desde já. E aí eu sentei com o professor Elias Binja, né? Sentamos junto com o relatório e reformamos todo o nosso conteúdo programático, e teve impacto tanto na FLAM quanto no Instituto Jovens da Verdade, que o Instituto, vou deixar o Fontana falar. Com relação à FLAM, a gente pontuou 3 questões. A primeira, o conteúdo programático a partir dessas lacunas. Para abranger essas lacunas que Lausanne apontou, era importante a gente reformar o nosso conteúdo, e não só o conteúdo, mas a forma do conteúdo. A segunda questão foi a abrangência. A gente pensou sobre a internacionalização da FLAM, posto que no relatório vai dizer que a igreja em 2050, em sua maioria, vai estar na África e na Ásia. Então, nós tivemos algumas ações, e vamos continuar agora em 2025, na internacionalização da FLAM com um novo curso. Um curso internacional da FLAM livre, sem a questão do MEC, para a diáspora, para brasileiros que estão fora e muitas vezes estão sós. A gente vai dar esse conteúdo com mentoria e com a parceria com a Aliança Evangélica. Então, o que acontece é que a gente vai com muito foco, principalmente na África. Então, a gente teve a Inês Teixeira esteve no Japão também, fazendo algumas alianças, e agora eu viajo para a Europa também para algumas alianças que já estão pré-formalizadas. Então, a segunda questão é essa questão da abrangência. E a terceira questão é a questão da linguagem, que aqui entra o Instituto Jovens da Verdade. Essa questão é para pessoas que não só querem o curso de graduação reconhecido do MEC pela FLAM, não só tem esse curso internacional, que vai ser um curso maior também, principalmente para as pessoas na diáspora, vai ser oferecido também para as pessoas no Brasil, mas também um curso menor a partir desse relatório de Lausanne, que aí entra o Instituto Jovens da Verdade,
que vai produzir um material a respeito disso, né? Isso. O Instituto Jovens da Verdade, ele é voltado para aquelas pessoas que não são formadas em teologia, não estão buscando necessariamente uma ordenação ministerial, e mesmo que não tenha em mente um trabalho em tempo integral dentro de algum ministério, mas pessoas que enxergam que as suas vidas, conforme estão organizadas, podem servir a Deus. Então, essa coisa mesmo, do engenheiro, do profissional liberal, da pessoa que entendeu que no seu lugar de trabalho, da família, onde quer que seja, ela pode, com mais conhecimento, servir melhor a Deus, ser um missionário onde está. E então, o que o Instituto JV vem trazer no que diz respeito ao relatório de Lausanne 4, é precisamente um mapa das vocações ministeriais. Então, a ideia é que a partir dessas lacunas, você que não tem condição de ficar indo em congresso, você que não tem condição de ficar ouvindo papo de pastor plantador de igreja o dia inteiro, a gente respira isso. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem esse privilégio, porque é um privilégio. Aliás, às vezes a gente não trata como privilégio e deveria, né? Mas você que na segunda, ou, já que está na moda, na jornada 6x1, está aí na labuta, não consegue respirar esse ambiente do que acontece no mundo dos missionários e dos pastores, para que você descubra o que é possível de se trabalhar. O que é vocação ministerial? Não sei qual é o meu dom, não sei qual é o meu chamado. Antigamente você ia fazer um cursinho de dons ministeriais dentro da igreja. Nada contra, mas o que a gente está querendo levar com o Instituto JV é a possibilidade de você se perceber como missionário. E existe muito campo para isso. E você pode fazer parte disso, então a gente vai oferecer para você uma capacitação nessa área. Maravilha. E chegando ao final, o nosso problema sempre é tempo, né? O tempo passa muito rápido. A gente vai reativar o nosso programa Residente, né? Quando chegou a pandemia, o programa foi pausado, né? Agora estamos retornando ao nosso programa Residente. E você residiu no JV desde o nascimento, né? Como é que é um programa residente numa faculdade teológica? É engraçado, porque eu morava no JV, meus pais têm uma casa lá, na Flan, né? Mas a gente levava tão a sério esse negócio de residente, que minha mãe, um ano antes, ela cogitou de eu ir para outro seminário. Não, você precisa morar em um outro lugar onde vai ter dormitórios, tudo. E eu falava, não. Aí eu falei, mas não tem perigo. Assim, vocês me fazem se apaixonar por isso tudo, depois vai querer me mandar para outro lugar, não tem perigo. E aí, o primeiro ano todinho meu, eu, mesmo tendo quarto lá, tudo, eu decidi ficar nos dormitórios. Era até engraçado. Porque chegava no fim de semana, eu só pegava minhas coisas e andava 200 metros e ia para minha casa, né? Então tá todo mundo pegando, mas aquilo foi um tempo que a gente achava que, e foi bom mesmo, para viver o dormitório, para viver outras vocações. Eu acho que é importante isso. Lógico que muita coisa mudou de lá para cá. Na época a gente não tinha a TV, era um jeito de se isolar também, a gente tinha acesso aos jornais, tudo, mas não tinha, e era difícil. Você imagina agora com as redes sociais, eu nem sei se teria, mas eu acredito que para a nova geração, como o mundo dá volta, eu assim, pensaria muito seriamente, principalmente você que é um pai que está vendo que o seu filho tá tão imerso nesse mundo de tecnologia, para viver não só a fé só do pai, mas viver a própria fé. Um ano de
imersão num instituto, num lugar onde você vai aprender a base, aprender a ler a Bíblia, aprender a teologia, aprender missiologia, a enxergar o mundo de forma cristocêntrica. Eu acho assim, cara, sinceramente, eu penso isso muito para os meus filhos, lógico, se eles quiserem, e eu penso que isso é essencial hoje, esse tempo. Assim como todos os profetas tinham o seu tempo de deserto, hoje o deserto está muito bom, né? Ficar lá no lugar com a natureza, com tudo, é maravilhoso. Então, assim, é um tempo de você se preparar para a vida e para o ministério. Eu acho isso um acerto muito grande da FLAM, de voltar a ter pelo menos um ano de uma preparação mais dedicada, de um tempo exclusivo, de um tempo onde você se retira para um foco em missões. Maravilha. Marcos, quero agradecer você pelo tempo, pelo espaço aqui oferecido e muito bom poder saber que você faz parte da FLAM, parte do JV, e da mesma forma como a FLAM ajudou na sua formação, tem ajudado tantas pessoas, né, ao longo do tempo, e que a FLAM possa continuar essa jornada que tem feito há tanto tempo. Parabéns, Ito, pelo trabalho. Parabéns, Fontana, o Bija, toda a equipe que realmente está vendo que a FLAM continua com a mesma essência, mas não para no tempo, sempre se renovando. Maravilha. E você, eu agradeço você ter ficado até aqui conosco. Se você quer continuar essas conversas agora de forma mais particular, você pode fazer um dos nossos cursos da FLAM, do Instituto Jovens da Verdade. Nós vamos ter várias opções para você, para a sua formação, mas, sobretudo, não só daquilo que você deve fazer, mas quem você deve ser a partir do Deus que é. Deus abençoe e aguarde novidades da FLAM e também os próximos episódios aqui do FLAM Podcast.